Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, ciência, tecnologia, inovação e muito mais. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber João Santos e também o Carlos Diniz. Eles são engenheiros agrônomos e trabalham na Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, realizando um trabalho de excelência de referência nacional. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Vou começar com você, João. Como é que você enveredou para essa área que é tão bonita e tão importante? Seja bem-vindo. Olá, Mauro. Obrigado pelo convite, né? É uma satisfação para a universidade estar presente em um programa tão importante como esse. Então, falando um pouco sobre a minha trajetória, eu sou filho de agricultor e fiz o colégio agrícola em Satuba há um bom tempo atrás já, e isso despertou a paixão em mim pela agricultura, né? O fato de ser filho de agricultor e também o fato de ter cursado um curso técnico, né? Então isso despertou a paixão em mim pela agronomia, pela agricultura, e aí eu resolvi fazer o curso de agronomia, né? Lá pelos anos 2000, e foi quando a universidade, não só a universidade, mas também o programa de melhoramento da RIDESA me acolheu desde o início da graduação, onde eu tive a oportunidade de fazer a graduação, fazer o mestrado, fazer um doutorado e ser contratado como funcionário da fundação da universidade, e depois eu tive o privilégio de passar em um concurso público para professor. Puxa vida, parabéns. Obrigado. Imagina o orgulho dos teus pais, né? Com essa trajetória tua. Então, eu acho que para os meus pais é um orgulho muito grande, né? Ter um filho humilde, que veio da agricultura, de uma cidade pobre, uma cidade com um baixo nível de educação naquele momento, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente também serve como referência para outras pessoas procurarem evoluir, porque a gente acredita, Mauro, que uma das formas das pessoas evoluírem é com a educação, né? E graças a Deus os meus pais puderam me dar essa educação, e hoje eu acho que eu posso não só retribuir para meus pais, como retribuir para a sociedade, para a nação que paga os impostos. Eu acho que isso é uma grande satisfação para mim, um grande orgulho. Sem dúvida nenhuma, para todos nós. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Carlos, e você, como é que você entrou nessa estrada? Olá, Mauro, muito bom dia. Seja bem-vindo. Agradeço aqui o convite do programa Conexão Alagoas. Então, eu comecei na agronomia, né, em 2013, né, quando eu fiz agronomia. Meus pais no começo não queriam, tá? Porque foi uma jornada muito dura. O meu avô paterno, ele foi vaqueiro, né, lá de São José da Laje. O meu avô materno, ele foi cortador de cana, ele foi administrador de fazenda. Então o meio rural sempre esteve presente na minha vida. E assim, os meus pais diziam, não, vai fazer direito, vai fazer medicina, né? Mas morei sempre em usina de cana-de-açúcar. Toda a minha infância foi no meio rural e não teve para onde, né? Estudei agronomia, me formei, né? Fiz um mestrado, fiz um doutorado e hoje ingresso o programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar com muito orgulho. Queria que vocês explicassem para os nossos telespectadores um pouco do início dessa história toda, né? A gente sabe que Alagoas é um estado territorialmente pequeno e o trabalho de vocês ajudou a melhorar a produção da cana-de-açúcar. A gente sabe da história da cana-de-açúcar no nosso estado, o elo que existe de tantos e tantos anos. Como é que nasce esse melhoramento? Como é que começa o trabalho de vocês? Então, Mauro, esse é um trabalho lindo, né? Eu considero um trabalho brilhante, que muitas pessoas não conhecem o que realmente é esse trabalho que a universidade desempenha. Então é um trabalho que começou lá pela década de 70, ainda na época do Proálcool, e aí foi criado o Plano Açúcar, né, que era um programa de melhoramento da cana, né, para justamente melhorar os níveis de produtividade do Brasil em termos de cana-de-açúcar, que eram muito baixos naquela época. Então foi criado o Plano Açúcar, né, na década de 70, e o Plano Açúcar ele teve a sua atividade encerrada em 2000. Em 1990, foi quando foi criada a RIDESA, que é uma rede com 10 universidades federais que fazem todo esse trabalho de melhoramento com a cana-de-açúcar. E essa rede, quando começou os trabalhos, né,
O Brasil, na época, tinha 5 milhões de hectares de cana plantado e hoje nós temos aproximadamente 9 milhões. Então, as variedades que as universidades desenvolvem, que a RIDESA elabora, elas tinham 5% de toda a área do Brasil. Hoje, nós temos um mercado com 65% de toda a cana do Brasil, que é plantada no Brasil, ela tem como origem a Universidade Federal de Alagoas, né? Tem como origem o nosso banco de germoplasma, que fica localizado na Serra do Ouro, em Murici. Então, um trabalho de médio e longo prazo, mas que tem trazido resultados fantásticos para a economia alagoana, para a economia nacional, tendo em vista que o agronegócio, que é a cana-de-açúcar, é uma cadeia muito importante, né, da economia do Brasil. Carlos, só queria que você explicasse para nós, RIDESA, essa sigla é a Rede de Desenvolvimento do Setor, é isso? Estou falando certo? Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético. Tá? E só complementando Fique isso, à vontade. Só complementando o que o João falou, em termos de Brasil, nós temos 60%, né, de ocupação dos canaviais. Mas aqui no estado de Alagoas, nós temos 85% da área cultivada com cana e o censo de plantio ele chega a ser 95%, todos com materiais RB desenvolvidos na RIDESA, principalmente na Universidade Federal de Alagoas. Quer dizer, então, que não dá mais para dissociar a ciência do campo. Não existe isso. Não dá para dizer que existe campo sem ciência e ciência sem o campo, sem esse trabalho de vocês. Não, Mauro, é correta a sua afirmação. Então, a ciência, né, ela está diretamente relacionada ao campo. Hoje, o agricultor, independente de qual cultura, para ele performar, para ele ser competitivo, ele tem que utilizar ciência, tem que usar tecnologia. E a universidade tem como um dos seus papéis, além do ensino, né, além da extensão, uma grande área, uma grande vertente da universidade é justamente fazer pesquisa, desenvolver tecnologia para entregar para a sociedade, para que a sociedade possa ter um retorno, né, possa ser mais competitiva, seja na agricultura, seja em serviço, seja na indústria. Então, o papel da universidade é ensino, nós também nos preocupamos com o ensino, com a formação de profissionais e com a formação de pessoas, né? E, além disso, nós fazemos a parte de pesquisa e a parte de extensão. E aí é onde é que entra a RIDESA para desenvolver essas tecnologias, né, e apresentar para o setor produtivo. Carlos, vocês produzem no dia a dia o melhoramento daquela planta, daquela variedade que vai dar açúcar e álcool. É isso? Vocês atuam nessas duas frentes? Explica um pouquinho, por favor. Tá. Nós desenvolvemos variedades, né, para diversos fins. As principais características de uma boa variedade é ter alta produtividade, ter alto teor de açúcar, ser resistente às principais doenças e pragas, tá? E aqui, principalmente no Nordeste, o material ele tem que ser bem tolerante à seca, tá? Nós temos aqui irregularidades de chuvas, secas históricas, então todo o nosso material ele tem que ser desenvolvido com estas características, visando sempre, né, fornecer material de qualidade que seja competitivo para que as usinas produzam etanol, açúcar principalmente, né, e bioeletricidade, como também outros produtos. Hoje, fique à vontade, João. Só complementando o que o Carlos falou, Mauro, é um grande desafio para a RIDESA, para a UFAL, porque, como o Carlos colocou, um dos nossos grandes gargalos no Estado é a questão do déficit hídrico, né? Então, nós temos um grande problema de falta de água, né, para irrigar algumas culturas. E essa é uma preocupação da UFAL, mas não só desenvolver variedades tolerantes ao estresse hídrico, mas nós temos várias estratégias, né, que é para atender a demanda do consumidor, a demanda do empresário, a demanda do pequeno produtor, que é um elo muito importante dessa cadeia. Hoje, a Alagoas ela tem mais de 5 mil pequenos produtores e a universidade ela está muito preocupada em também desenvolver tecnologias para esses pequenos produtores. E, além do estresse hídrico, como o Carlos bem colocou, nós também desenvolvemos variedades que sejam mais adaptadas à irrigação, porque o estado ele tem uma boa parte que pode ser irrigada, então nós também desenvolvemos variedades com uma maior resposta à irrigação. Nós também nos preocupamos em desenvolver variedades resistentes às principais doenças, né, que assolam os nossos canaviais, variedades que sejam mais
ricas em termos de sacarose, de açúcar, variedades que sejam mais precoces, né, e mais produtivas. Então, são uma série de características que o melhoramento precisa trabalhar para encontrar o que nós chamamos de ideótipo, né? Lógico, é muito difícil, mas a nossa grande busca é por esse tipo de variedade, esse tipo de tecnologia que vai atender desde o pequeno produtor até o grande empresário, até as grandes empresas que produzem açúcar, energia, álcool, para abastecer não só o Brasil, como outros países. É um trabalho democrático, né? Não resta dúvida, então, diante disso tudo que o João colocou para nós, né, Carlos? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, a gente fazer uma pausa para um intervalo e na volta eu quero falar do dia de campo que aconteceu recentemente, que foi um sucesso. Eu queria que vocês explicassem, que teve a ver com gotejamento, né? Isso é muito interessante, os detalhes já. E também explicar para nós essa questão da genética, né? O que vocês conseguem fazer ali? É a mão do cientista, às vezes parece até que é a mão de Deus que está ali ajudando vocês no desenvolvimento desse trabalho. Então vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, fique aí que eu volto com essa conversa super interessante, muito importante e que é um exemplo para todo o Brasil. Trabalho de 2 alagoanos e muito mais na volta do intervalo. Eu volto em instantes.